Cristiana, me conta um pouquinho da sua história. Quem é você? É, eu sou de família humilde, né, que morava na zona rural. E quando eu era pequena, meu pai veio para cá com minha mãe, me trouxeram, e aí eu comecei a estudar. E sempre tive vontade, gosto muito de estudar. No início, eu tinha vontade de fazer ciências contábeis, mas começaram a me dizer que eu parecia com assistente social, enfim, eu fiz serviço social. Passei no concurso, não como serviço social, como nível médio, né, que estou até hoje e que vou me aposentar este ano. Em junho eu posso pedir a minha aposentadoria. Só que, assim, há uns 3 anos vinha me preocupando isso. Quando eu me aposentar, eu vou fazer o quê? O que que eu vou fazer da minha vida? Sempre vinha isso e eu ficava pensando várias coisas e não conseguia focar numa, focava em várias. E aí a minha preocupação, porque eu tinha todas e não tinha nenhuma. Foi aí quando eu vi um livro seu, acho que foi no Instagram, salvo engano, foi no Instagram. Eu achei interessante, né, a proposta do livro, não sei o quê, peguei o livro e li, comi o livro assim todinho, fiz o resuminho, como eu tenho o costume de fazer, e aí foi quando você entrou em contato comigo e eu comecei a falar, né, que assim, as minhas coisas físicas até eu conseguia organizar, mas a minha cabeça eu não estava conseguindo. As minhas ideias estavam fluindo assim todas, mas eu não conseguia fechar numa, ou duas, ou três, que depois você me ensinou que não, tem que ter foco numa. E aí foi quando comecei com você, né? E você fazia perguntas que me deixavam ainda mais. Jesus Cristo, e agora? Ela faz pergunta e aí que eu fico embananada, né? Toda enrolada. Tinha horas que você, por semana, né? Que você me propunha umas coisas que eu ficava assim, olhando, o que essa criatura quer de mim? Tirar fotos de frente, de fora. O que ela quer agora? Não estou entendendo. Aí depois, lá na frente, que você explicava, né? Que eu via, e aí depois, assim, de uns 2 meses, que tudo começou a fazer sentido, começou a se encaixar mais ou menos as coisas. E aí foi quando, né, veio, começou a delinear que eu tinha que ter só um foco, e você mandava eu anotar e ir eliminando, e eu ia eliminando, e quanto eu eliminava mais, parece que o bicho crescia a fila, mas foi afunilando, até que ficou em 3, salvo engano. E aí você mandou eu pesquisar, e aí eu fui, desci a fundo, desci a fundo, né, nas pesquisas, e assim, foi quando eu descobri que realmente o que eu queria era me aposentar, ficar em casa, mas não ficar quieta, né? Não ficar sem ter uma coisa para pensar, para trabalhar, para alguma coisa que não me deixasse com o cérebro parado, até porque eu tenho medo de Alzheimer, né? Então, assim, foi quando eu decidi por contábeis. E aí foi quando você fez aquela observação. Mas, Cris, você vai estudar, fazer uma graduação, não sei o que, veja o nível técnico, né? E aí eu fui pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, mais assim, ninguém chegava para mim e dizia claramente: olhe, o técnico, hoje, existe os cursos, mas você não pode trabalhar com o técnico, porque houve uma lei, que eu esqueci o ano agora, mas eu acho que está com uns 10 anos, que assim,
o técnico não tem mais o conselho. Se não tem o conselho, né? Obviamente você não pode trabalhar, mas ninguém deixava isso claro. Até que você me aconselhou e eu fui ao conselho daqui de Natal. E chegando lá, assim, eu acho que eu enchi tanta paciência do homenzinho que estava me atendendo, que ele se aborreceu comigo. Moço, por favor, seja claro comigo. O técnico pode ou não pode trabalhar? Até que ele abriu, disse que não podia. Então, assim, eu voltei bem cabisbaixa para casa. É, agora vai ser a graduação. Mesmo com a idade, né, já avançada, vai ser a graduação mesmo. Aí eu já tinha feito, né, o Enem, e quando eu estava ainda assim, sem ter as ideias, foco nas ideias, eu tinha feito o Enem, tinha conseguido uma nota mais ou menos, porque eu não estudei nada, né? Foi com o que eu lembrei na hora, e aí, mas assim, consegui uma nota mais ou menos, e as universidades, as faculdades daqui ficavam me oferecendo bolsas. Só que, tipo, bolsa de 20%, de 25%, de 50%. Até que eu encontrei uma que me ofereceu de 75%. Lá, a graduação só é 3 anos. A distância, eu não preciso, não vou precisar ir para a sala de aula, que era o meu medo, o meu pavor. E eu resolvi fechar a matrícula e fechei. E hoje eu estou fazendo, né, a faculdade, amando, amando, assim, apaixonadíssima, sabendo bem direitinho o que é que eu vou fazer quando chegar em junho, né, que eu pedi minha aposentadoria, que concederem já, e fazendo até cursos afins, assim, paralelos, né? Sobre MEI, sobre imposto de renda, só buscando mais conhecimentos. Mas, assim, quando eu abro a telinha, né? Lá da minha faculdade, nossa, feliz. E toda vez eu lembro de Renata. Foi ela que me deu a luz. Mais ou menos isso, a minha história. Que está E, misturada com quem eu sou. e Cris, qual o problema que tu tinha antes de participar da mentoria? A confusão de ideias que eu tinha. Tem uma, não lembro como é que chama agora, mas é uma dinâmica de grupo que chama chuva de ideias. Não sei se você já ouviu falar, que todo mundo fica jogando, jogando, jogando. Pronto. O meu dilema era aquele ali. Eu tinha muitas ideias, mas eu não sabia funilar para chegar numa, né, que eu focasse. Esse era o meu maior problema. E como é que você se sentia no meio disso tudo? É, sabe aquele cachorrinho que tá com fome no meio das feiras livres e vê comida ali, e fica correndo para um lado e para o outro e não consegue nenhuma? Era tipo isso, mais ou menos isso. Não, muitas ideias e não conseguia seguir nenhuma. E Cris, você já falou que você me conheceu através do meu livro. Por que que você decidiu dar um voto de confiança para mim e fazer a mentoria? Porque no livro você era muito, não era de ficar rodeando, de muita conversa. Você era bem objetiva. E assim, era de tal forma que era exatamente aquilo que eu percebia que algumas coisas eu já sabia, mas assim, era muito enxuta a sua conversa, não era de muito arrudeio, encher linguiça, como se diz aqui no Natal. A objetividade foi o ponto principal. E assim, as coisas que você falava, algumas eu já sabia e eu aceitava muito bem, né? E outras novas que eu fui aprendendo. Aí pensei, essa criatura tem futuro. Essa criatura vai resolver
a minha, é, o meu momento de muitas ideias e de nenhum foco. E, Cris, me conta um pouco mais as dificuldades que tu teve para aplicar tudo aquilo que tu aprendeu na mentoria. É, a minha dificuldade maior é porque, assim, eu ainda trabalho, né? E trabalho plantões. Então, assim, eu praticamente fico a semana toda presa. Então, assim, eu só tenho mais à noite. À noite eu não conseguia resolver algumas coisas, ou chegava e já estava cansada, e você tinha me passado alguma tarefinha, alguma coisa a fazer. Olhava assim, eu vou fazer, não, não vou fazer, eu vou dormir. Aí às vezes eu ia dormir, acordava bem cedinho, porque eu ficava com aquilo na cabeça, né? E ia fazer, e assim, a maior dificuldade era durante o dia útil, né? Eu ir procurar as informações, essas coisas que era o horário comercial. E quais os resultados reais, quais os resultados concretos que a mentoria trouxe para a tua vida? Assim, é, tipo, eu não, ainda na sua pergunta anterior, eu não tive muita dificuldade, porque, assim, qualquer coisa eu perguntava para você. E, assim, rapidamente você respondia. Você é muito atenta às perguntas da gente. Então, assim, não tive muita dificuldade também por isso. E o que a mentoria trouxe, olha, eu sou uma pessoa muito focada, eu tenho muitas ideias. E aí eu não conseguia focar. E quando você começou a afunilar todas as ideias, né? E descartando, descartando, mandando eu descartar, descartar. Então, assim, que eu consegui chegar ao foco, e aí eu passei já a desenhar aquilo tudo que eu queria. Aliás, você faz exercícios para gente, não é isso? Para gente ver lá na frente. Então, assim, eu acho que isso fecha muito a mente, como é a mente da gente, não, fecha muito o objetivo da gente, o que a gente quer. Então, a gente já passa, parece até que a gente já está vivendo naquele tempo futuro que é o que a gente quer. Então, você deixa muito a gente assim, né? Já vivendo lá o futuro que você quer. Eu acho que isso é muito bom. Para mim foi maravilhoso. Foi não, tá sendo. E, Cris, o que que aconteceu na tua vida que tu nunca imaginou que fosse possível e que aconteceu só porque tu aplicou o que tu aprendeu na mentoria? Ciências contábeis. Porque, assim, como eu disse, no início eu queria fazer, né? E depois terminei ouvindo um outro e me desfoquei totalmente. Então, assim, eu jamais imaginava voltar, me apaixonar, a fazer, a realizar. Eu acho que isso aí, eu estou, assim, muito feliz, saltitante com isso. Cris, como você considera importante que essa mentoria para mulheres que ainda não conhecem? É, é importante, porque, assim, como eu também, eu nunca tinha feito uma mentoria, na verdade, eu tinha uma vaga impressão do que era, mas eu não tinha o conhecimento, nada disso. E na hora que a gente vai fazer o investimento, né? Aí a gente fica, ai, Jesus, eu vou investir, mas será que isso vai rolar? Será que, né? Fica pensando nisso. No princípio, eu fiquei muito nisso, né? E você ia fazendo as atividades, e tinha umas que eu
coisa sem pé sem cabeça. Meu Deus, acho que eu me ferrei. Não, eu ficava desse tipo, né? E aí, com o passar da mentoria, aí você vai vendo as coisas que você vai colhendo, a sabedoria que você vai passando para a gente. Aliás, não é nem que você vai passando para a gente, você vai fazendo perguntas, né? E assim, a gente vai descobrindo. Então, assim, eu digo muito às minhas colegas que, às vezes, né, elas estão, eu vou fazer terapia, não sei o quê. Aí eu prefiro mentoria. Na mentoria, eu descobri coisas que me desculpem as terapeutas. Mas assim, foi mais rápida. Era assim, você acompanha a gente diariamente, né? No meu caso, acompanhava assim diariamente. Qualquer coisa, socorro, Renata, né? E você estava ali. E a terapia não, às vezes é uma, é duas vezes por semana, fica uma coisa assim bem mais distante. Vai resolver? Vai, mas a longo prazo. E eu sou muito, assim, agoniada, né? E eu estava muito agoniada com isso. Então, assim, o conselho que eu dou é que experimente. É uma experiência, assim, muito boa e diferente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o que tu viveu, Cris? Seja de bom, seja para mim melhorar. Hum, é, eu definiria com uma palavra só, sabe, Renata? Foi maravilhoso, só tenho a agradecer a você. E assim, coisas de ruim, não lembro não, porque assim, a toda hora que eu precisava, você estava pronta, sempre pronta. E eu acho que eu dei bastante trabalho. Eu acho que, coitada de você, viu? Mas enfim, foi muito bom mesmo. Eu só Fico, tenho a agradecer. fico muito feliz de saber tudo isso. Obrigada. Nada.